Olá, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui estamos uma vez mais, a série Josué. Estou um tanto quanto perdido, afinal de contas, minhas agendas por esse dia estavam cheias e, portanto, ficamos alguns dias sem os vídeos, ok? Ficamos sem os vídeos, porém, estamos aqui de volta. Quero fazer o máximo possível para colocar pelo menos 2 vídeos nas minhas redes sociais e quero que os irmãos, que os meus amigos me compreendam por gentileza, né? Esse dia eu estive indisponível, mas cá estou de volta com a série Josué. Queridos, não sei se os irmãos se lembram, estávamos falando acerca das 7 nações que o povo de Israel haveria de se estabelecer, haveria de conquistar. E com isso estamos falando aqui dos heteus, dessa vez o povo heteu. Havia ainda muitas nações a serem conquistadas: heteus, gigazeus, os amorreus, cananeus, perizeus, herreus, os heveus e os jebuseus. 7 nações maiores e mais poderosas que Israel. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Amém? Depois você leia em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco dos heteus, um povo que eram homens de barba, homens fortes, cabelos longos, e que foram homens idólatras, infelizmente idólatras. Povo que puxou a cultura ali dos seus vizinhos, né? E que, consequentemente, se tornou um povo idólatra, porque adorava falsos ídolos e se apoiavam nos seus próprios poderios e civilizações da sua época. Foi um povo consideravelmente forte, um povo valente. Porém, queridos, não vencemos pelo que temos, mas pela graça do Senhor. Se algum problema te aflige maior do que você, confia no Senhor, porque enquanto você não pode, Ele pode todas as coisas, né? Esse povo, meus queridos irmãos, eles se estabeleceram em Anatolícia. Bem, não sei se eu pronunciei corretamente, mas se alguém que conhece um pouco da história, comente. Em nome de Jesus. A atual Turquia, que aconteceu por volta do ano 2300, depois, verdade, antes de Cristo, e tiveram certa vez uma batalha com os egípcios. O rei dos egípcios nessa época era Ramsés, e os hititas também tinha seu rei. Lembrando um grande relato também que eu li, esse não tenho certeza se é correto, mas que cada cidade dos hititas tinha um rei, né? Correto? Mas eram poderios fortes e com grande força e volume. Amém? Naquela época, meus irmãos, se ter uma civilização é muito complicado, porque muitos povos tomavam posse da terra de outros povos, trazendo assim problemas para os grandes impérios, grandes civilizações, e principalmente os pequenos por conta dos ataques, né? Foi até por conta disso que muitos perderam seus territórios. Naquela época não tinha como hoje, né? Toda proteção. Não, naquela época era tanto quanto diferente. Quem tomasse a terra ficava com a terra, né? Não tinha a divisão que nós temos hoje. Não temos que olhar para a Bíblia nos tempos antigos e ver como se fosse hoje. Os costumes eram diferentes, a cultura era diferente e era totalmente diferente. Amém? Então os hititas lutaram contra os egípcios e naquela época teve um tratado de paz. Foi a Batalha de Kadesh de 1274 e com esse tratado de paz, muitos dizem, estudiosos da Bíblia, como que é o nome, meus irmãos, arqueólogos, me desculpem o erro atrás na fala, os arqueólogos entendem que os vencedores até tal ponto foram
os hititas, né? O Egito também, que inclusive aprisionou o povo de Israel por 400 anos, mas que de certa forma os hititas conseguiu travar uma boa briga com eles. Muitos até dizem que eles saíram vencendo nessa batalha. Tem o Tratado de Paz, a batalha se chamou Kadesh, como já falado foi. Houve o Tratado de Paz, por isso houve paz. Mas gradualmente, queridos, o povo hitita foi tomado de pouco a pouco pelos assírios. O fim dos hititas foi em 1200 a.C. Os hititas sendo envolvidos com as culturas também dos seus vizinhos, acabaram perdendo seu território também, de certa forma, para o povo de Israel, porque o Senhor não era com eles. Eles tinham costumes culturais fora da palavra, também eram culturalmente bons no sentido de construção, de civilização, de grandeza, no sentido cultural, nos aspectos de construção. Amém? Eles eram um povo que tinham muito comércio e, sendo assim, era um povo forte. Tendo comércio, tinha dinheiro. Tendo dinheiro, tinha rotabilidade. Mais forte do seu tempo. Ele era um dos mais fortes do seu tempo, mas acabaram sendo desonrados, sendo lembrados na sua época apenas pelos assírios e pelos egípcios. É escrito sobre esse povo na Bíblia, nos escritos dos assírios e nos escritos dos egípcios, que também escreveram acerca dos hititas ou heteus, como alguns também pronunciam esse nome. Amém? Pelos assírios da época, eles eram chamados de quetas. Nos termos egípcios, no tempo de bronze, pelos arqueólogos, é possível conhecer mais sobre esse povo. Mas foi um povo que foi totalmente destruído pelos assírios. Os assírios destruíram, tomaram posse das suas terras. Não adianta ter muito, até por muito tempo. Você pode ter o que você tem, mas se você é influenciado ou influencia pelo mau caminho, pelo que é errado, certamente haverá destruição e tristeza, né? Antes do juízo vem o aviso. Portanto, eu lhe aviso. Deixe o errado, faça o correto, porque pode até demorar a queda, mas a queda sempre vem. Se não vem agora, vem depois, no grande dia, o dia alegre da vinda do Senhor. Estejamos preparados. Os irmãos, desculpe, né? Na correria não estudei tanto, me perdoem. Mas pós esses vídeos, quero também, meus irmãos, trazer falando um pouco mais sobre essas 7 civilizações. Quero falar dos egípcios, assírios, do Império Romano, enfim, falar das culturas da época, falar acerca de assuntos, né, que são contextos da Bíblia. Amém? Os irmãos me ajudem, me perdoem e assista o vídeo, compartilhe e comente. Os irmãos perdoem e nos ajuda aí em nome de Jesus.